Intolerância religiosa, conflitos de complexidade de aceitação da diversidade de crenças na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país riquíssimo no que tange a sua diversidade étnico-cultural e religiosa. Esse território já foi e continua a ser habitado por diferentes povos africanos, oriundos de diferentes partes do continente, cada um com a sua crença, religião, cultura e costumes que orientam as suas cosmoperspectivas com relação ao modo de ser e agir no mundo. Com toda essa diversidade, cada etnia mantém-se a crença na sua forma de adoração ao Ser Supremo, prestando-lhe o culto através de diferentes rituais, segundo o caminho que eles acharem conveniente para prestar adoração. Sendo que este Ser Supremo é denominado de diferentes formas de acordo com a língua e crença de cada grupo étnico. De modo geral, na Guiné-Bissau, existem os cultuadores das religiões endógenas, têm crença na sacralização da natureza como parte integrante do ser humano, como parte fundamental para manter o seu equilíbrio. Acreditam na energia vital como força motriz que sustenta a existência humana. Acreditam na comunicação entre o mundo de vivos e mortos, espíritos, e a participação dos espíritos ancestrais na vida comunitária. São politeístas de modo geral. Essa cosmoperspectiva conheceu a sua primeira invasão externa com a expansão muçulmana. Houve a expansão muçulmana no norte da África, concretamente no Egito, quando chegaram os muçulmanos da Península Arábica a partir da expansão do Califado Omíada. Durante este período de expansão muçulmana em África, o território que conhecemos hoje, o nome geopolítico da Guiné-Bissau e toda aquela região denominada de Senegâmbia, passou por um processo de evangelização e islamização, onde alguns grupos étnicos, como por exemplo Fula, Mandinga e Biafada, passaram a aceitar a fé muçulmana, sendo uma religião monoteísta. Pregam a crença ao único Deus, Alá, e pedem submissão a Ele. O mesmo território supramencionado conheceu a sua segunda invasão com as grandes navegações europeias. A expansão europeia do século XV, que tinha um dos objetivos combater a propagação da fé muçulmana, levaram para a África de uma forma massiva o cristianismo, crença no único Deus, que oferece a salvação através do sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Com a instalação do cristianismo em África através da colonização, o continente passou a receber dupla herança religiosa, situação que permaneceu durante o longo período da colonização europeia em África e foi também uma realidade vivida no período pós-independência dos países africanos. Prova disso é que hoje em dia, no continente, é possível ver os africanos que são muçulmanos, cristãos e cultuadores das religiões locais. Ora, conhecer esse passado histórico e repará-lo pode ajudar em pacificar a convivência entre os guineenses nos dias atuais. Contudo, conhece-se que tem pessoas, mesmo conhecendo toda essa história, podem agir pela ignorância ou procurando retirar o proveito de dividir para reinar, como os colonizadores portugueses fizeram. No entanto, mantém-se o pressuposto de que os guineenses precisam estudar a sua própria história para reconhecer e respeitar o processo da sua formação como nação forjada a partir da luta de libertação nacional. Durante o longo período de colonização europeia no território africano, sem deixar de fora a islâmica, as diferenças étnicos, culturais e religiosos foram exploradas e instrumentalizadas com vista a dividir para reinar e colocar os irmãos do mesmo território uns contra os outros. Em nome da religião, tanto o cristianismo como o islamismo, já aconteceu genocídio, etnocídio e epistemocídio dos povos, constituindo assim um período mais sombrio da história humana.
a intolerância religiosa, a atrocidade praticada em nome de ser supremo, designado por muitos religiosos de Deus, Allah. Para conviver com esse passado nebuloso e dar uma resposta positiva dos conflitos e complexidade de aceitação da diversidade de crenças na Guiné-Bissau, e a maioria dos países recém-independentes, os Estados africanos, na sua maioria, decidiram adotar a postura de Estado laico, que não é nada mais ou nada menos do que um Estado que permite a convivência e intolerância de todo tipo de adoração e culto, sob condição de que essa crença não vai infringir a lei-mãe que rege a nação ou afete a vida coletiva. Ora, o que tem percebido nos Estados ditos laicos é o favorecimento dos dirigentes políticos e estadistas em exibir certas crenças que eles pertencem em esfera pública. Isso acaba pondo em dúvida a laicidade do Estado. O primeiro ponto a ser discutido sobre a laicidade é o posicionamento do Estado guineense com relação ao calendário que dirige principais feriados e a vida civil do país. Seria mais justo, num Estado laico como Guiné-Bissau, promover aquilo que nos une, como, por exemplo, as datas dos eventos históricos da nossa construção como nação, exaltando os heróis e as heroínas que conquistaram a independência, a qual custou os seus próprios sangues. No entanto, o que se verifica num país que se alega ser laico é o funcionamento do Estado na base do calendário gregoriano-romano, onde as datas e festividade cristã são contempladas ao pé da letra. Nas certas ocasiões, verifica-se também uma atenção para o calendário muçulmano, sobretudo custear certas atividades religiosas, por exemplo, jejum, ramadã, tabasqui e peregrinação para a cidade santa de Meca. Agora, pergunta-se, qual seria a porção dos cultuadores da religião endógenos? Quem os defenderá? A pretensão não é colocar tudo isso como errado. Não obstante, o que está sendo colocado é o envolvimento do Estado e o governo, através dos seus representantes políticos. Nesses assuntos, num país laico, não se pode fazer caridade religiosa. Num Estado laico, nem pode favorecer uma religião em detrimento das outras. Com relação à colocação do fogo na baloba de Mindará, demonstra a intolerância em respeitar o outro diferente para melhor conviver em harmonia, mesmo discordando dele. Por outro lado, destruindo baloba revela o fanismo por parte desses religiosos que pretendem ser advogados de Deus, pensando que podem advogar para com Deus, cortando a orelha do servo ou do sumo sacerdote. No entanto, precisam lembrar que Deus precisa de testemunhas, não advogados. Não é colocando fogo na baloba que vão garantir suas entradas no céu. Não é queimando as balobas que a fé é demonstrada. O extremo não resolve o problema. E nem é quando batemos nas pessoas que elas vão aceitar a democracia, porque ele é um regime bom. O orgulho religioso, acompanhado da intolerância, faz muitos fiéis acreditarem que só vai para o céu quem é igual a ele e segue o mesmo caminho que ele segue ou a mesma igreja que ele vá. Talvez não lerem a história do Cornélio na Bíblia. O que importa mesmo é aquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Atos, capítulo 10, versículo 35. São essas pessoas que obterão a salvação, não aqueles que pertencem simplesmente à denominação religiosa X ou Y. A religião em si e por si não salva a ninguém. Quando se fecha a porta para aceitar as diferenças dos outros, inibe a possibilidade de diálogo, sobretudo para saber por que o outro é diferente. Mesmo discordando com a sua crença, precisa-se manter o respeito, tendo como ponto de partida a laicidade do Estado. Perdemos amigos e irmãos e aumentamos violência e intolerância religiosa. Concomitantemente, trazemos separação entre irmãos e irmãs da mesma mátria com essa postura. Se o Estado guineense não tomar providências necessárias para punir essa situação,
com mão pesada na base do próprio princípio da laicidade que a Constituição garante, corre-se risco de ter conflito religioso, que pode acarretar outros conflitos, como, por exemplo, étnico. A laicidade precisa funcionar na prática, isso é, permitir que todos possam ter liberdade de culto e adorar segundo a sua crença, sem a interferência de outrem. Sem essa medida de punir a intolerância religiosa por parte do Estado guineense, a qualquer momento pode-se derramar o barril de pólvora e incendiar o conflito religioso no país, onde os irmãos da mesma nação vão se confrontar, como aconteceu na Guerra de 7 de junho de 1998. Texto de Eurico Paulo Sampa, edição e voz Diógenes Cabi, vulgo Canhã.